reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque lá no Texas as coisas não vão bem. Nesta terça-feira, dia 24 de maio, o jovem Salvador Ramos, de 18 anos, entrou armado em uma escola, baleou dezenas de pessoas e matou aproximadamente umas 20, sendo a maioria crianças. Que revolta, hein? No antigo Israel também aconteceu uma rebelião. Veja em Números capítulo 16, versos 1 a 3, as 4 mentiras que foram levantadas pelo rebelde Coré e seus cúmplices. A primeira delas era a de que toda a congregação estaria em santa condição. A segunda, de que cada um deles seria santo. A terceira, de que o Senhor estaria no meio deles. E a última, de que Moisés e Arão teriam se exaltado sobre a congregação. E o verso 4 parece nos indicar, pela reação de Moisés, o quanto ele deve ter se sentido frustrado diante daquelas acusações distorcidas, especialmente porque aqueles homens deveriam saber melhor as coisas, né? Mas é o seguinte, meu querido, dê uma lida em Números 16, 11 e pense no seguinte. Na realidade, porém, contra quem aqueles camaradas estavam se rebelando? Você sabe? Isso mesmo, era contra o próprio Deus. Na realidade, a gente vê aqui uma repetição do pecado original de Satanás no céu, né? E sabe o que mais que tinha por trás daquela rebelião? Era a recusa em aceitar a guia de Deus, que tinha escolhido diretamente os 2 irmãos como guias da nação. E por que também essas eram acusações totalmente falsas, né? Porque não foi Moisés e nem Arão que se arvoraram como líderes do povo. Eles tinham sido escolhidos por Deus. Então, a verdadeira questão de Corá, Datã e Abirão era de rejeição ao Senhor. Por isso eles foram punidos. E aí foi criado um memorial a respeito daquela terrível rebelião contra Moisés e Arão, né? Um memorial que Deus mandou que eles fizessem, que eram as lâminas para cobrir o altar, que deveriam lembrar ao povo que nenhum estranho deveria acender incenso perante o Senhor. Agora, a reação do povo diante dos juízos que Deus executou contra os rebeldes, de que teria sido Moisés e Arão que teriam mandado matar ou que teriam matado o povo do Senhor, essa reação ela nos ensina muito sobre a natureza humana caída, que se não for santificada por Deus, é incrivelmente pecaminosa. E é por isso que a gente precisa de intercessão. Veja aí que com a ideia de ficar em pé entre os vivos e os mortos, nós vemos em Arão a figura de um intercessor. Por quê? Porque nessa cena a gente pode obter um vislumbre do que Jesus fez por nós. Entende, amigo ouvinte? Isso aí representa a obra de Jesus Cristo por nós. Sabe, meu querido irmão em Cristo, a reflexão para a qual eu quero puxar você é se você está entre os vivos ou entre os mortos, porque só existem 2 tipos de pessoas neste mundo, os vivos e os mortos. Não os fisicamente mortos, mas os mortos espiritualmente. E Jesus se põe em pé entre os vivos e os mortos, porque é unicamente por meio dele que nós podemos ir da morte para a vida. Amém?